Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Aproveitando esse período, não é mesmo? Estudar, aprofundar teus conhecimentos. Lá na frente o retorno vem a isso. Sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito de população humana, a demografia dentro da geografia, que é aquilo que eu não me canso de falar, é muito importante, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns movimentos populacionais, né? Então, o que seriam esses movimentos populacionais? Como é que esses movimentos populacionais aí, eles se comportam? Então, os movimentos populacionais, eles não são nada mais, nada menos que mudanças de estrutura da população. A gente costuma classificar esses movimentos em dois tipos. Primeiro, os movimentos que são conhecidos como movimentos verticais da população, que são aquelas mudanças que acontecem em natalidade, mortalidade e assim por diante, que altera a estrutura da população. E, o que é a nossa preocupação no encontro de hoje, existem também os chamados movimentos horizontais da população, que são basicamente aqueles movimentos que ocorrem o quê? Na superfície do planeta, que são representados pelas migrações, o deslocamento desses grupos humanos das mais diferentes formas que existem aí. Tá? Bom, pensando dessa forma, então o que nós temos? Quais são as características? Os deslocamentos, eles ocorrem historicamente. O homem sempre foi um ser que praticou esse deslocamento. Só que esses deslocamentos, principalmente no que diz respeito às suas causas, eles são, por assim dizer, diferentes. São diferentes modalidades desse deslocamento. E no nosso encontro de hoje aí, nós vamos tratar de fazer o quê? Tratar de analisar algumas dessas modalidades, desses tipos, suas características, suas causas, suas consequências, é o que a gente vai tratar de ver aí, tá? Vamos lá comigo? Então olha aqui, ó. O primeiro movimento que nós temos aqui é movimento pendular da população. A imagem aí você já está conseguindo perceber mais o que é, né? Uma galera dentro de um ônibus, né? Provavelmente, moçada em pé e não sei o que, você também já concluiu aí que nós temos o quê? Isso aí é um ônibus urbano. Então, dentro das grandes cidades, das grandes metrópoles, nós vamos acabar encontrando que existe esse movimento chamado de movimento pendular. E eu já chamo tua atenção. Você toma um cuidado com esse movimento pendular, que o pessoal que prepara a prova, Enem e vestibular, adora esse movimento. Tá? E você vai entender hoje em que ele consiste. A gente diz assim, ó. O movimento pendular de uma população também é conhecido como movimento diário, migração diária. Quando falarem isso, saiba você que estão se referindo a exatamente a mesma coisa. O que é que nós temos nesse tipo de movimento? Ele vai acontecer geralmente entre as cidades que formam uma região metropolitana. Região metropolitana é aquela cidade gigantesca e o conjunto, ou a metrópole e o conjunto de cidades que compõem essa região aí, né? Ou entre as metrópoles, se você preferir, também vale. Bom, o que nós temos? Nós temos que numa metrópole você tem aquilo que se chama de cidade-mãe, que é aquela cidade principal que geralmente dá o nome à metrópole. Por exemplo, aqui no Brasil, a grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, a grande Salvador, a grande Curitiba, a grande Brasília, a grande Manaus. Em volta dessas cidades existem outros municípios, mas é tudo a mesma mancha urbana. Só que geralmente o que acaba acontecendo com essa cidade-mãe? Nessa cidade-mãe aí nós encontramos que ela apresenta assim, ali está o melhor emprego, o melhor trabalho, aquele que paga os melhores salários. É ali, naquele miolinho. Só que viver ali acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente que é muito caro. O imóvel, devido a isso, imobiliariamente falando, ele é mais valorizado. Então, esses trabalhadores, muitas vezes, o que acontece com eles? Eles não têm, por assim dizer, poder econômico para morar lá. Daí eles vão morar lá no outro município. E basicamente o que é que essa moçada faz todo santo dia? Eles vão lá no transporte público, de manhã saem do município deles, vêm para a cidade de mãe, e ali eles desenvolvem todas as atividades dele.
Ali o cara trabalha, o cara estuda, o cara vai no médico, o cara compra, o cara vende, é tudo ali. E no final da tarde ele faz o quê? Ele vai tratar de retornar para o seu município. Então, por que é uma migração pendular ou uma migração diária? Porque é uma migração que funciona como um pêndulo, vai e volta todo santo dia. Muitas vezes essa migração ela vai ser responsável pelo que também? Essa migração vai ser responsável por grandes engarrafamentos. O trânsito paga pesado, que é mesmo horário, né? A hora... Desculpem. A hora do rush é o quê? Momento de entrada e saída de toda essa moçada. Então, cuidado para isso, que é um movimento e é um movimento muito importante que nós temos. Seguindo aqui, ó, um outro movimento, nomadismo, tal do nômade. Então, aqui nós temos justamente um exemplo aí de uma imagem da população de nômades lá na Nigéria e Níger. Geralmente esse tipo de migração, que nós chamamos de nômade, ela é praticada por um conjunto de pessoas, ela é praticada pelos povos, que eles ainda não tiveram uma economia que se desenvolveu muito. Geralmente esses povos, eles têm muito suas atividades econômicas relacionadas ao extrativismo, à pecuária de subsistência ou à agricultura de subsistência aí, né? Então o que acaba acontecendo? Esse extrativismo vai fazer muitas vezes com que eles se estabeleçam em uma determinada região. Aí eles passam, por exemplo, a extrair, a fazer coleta de diversos produtos que eles precisam, daqueles elementos necessários à sua sobrevivência. O que vai acontecer? Vai acontecer em um determinado momento aquela região, ela chega à escassez, não tem mais. Então, para eu me deslocar diariamente, praticar minha caça lá longe, o que eu faço? Pego toda a minha moçada e vamos junto. Então, vão fazendo esse nomadismo, vão praticando essa migração, às vezes durante anos. É comum, por exemplo, nas franjas dos grandes desertos, né, algumas populações, eu não sei dizer exatamente se é essa moçada que aparece aqui para nós, mas africanos, que eles acompanham os seus rebanhos. Então eles vão atrás do pasto, eles sobrevivem a partir daquilo, e eles vão acompanhando esses rebanhos conforme a disponibilidade de pastagem para eles. Isso é muito comum também, tá? Ó, um outro tipo de migração que nós temos aí, a migração que ela é conhecida como transhumância, tá? Migração transhumância você tem que tomar cuidado, que muitas vezes ela pode aparecer com uma denominação também de migração sazonal. O que significa essa expressão sazonal? A expressão sazonal ela significa aí que é aquele tipo de migração que é praticado conforme as estações do ano, né? Então é isso que vai definir. Aqui na nossa imagem, como você pode ver, o nosso simpático senhor aí, né? E seu rebanho com o pastor lá na Ucrânia. Então eu não sei exatamente qual é a história desse cidadão aqui, mas provavelmente o que ele faz é aquele clássico movimento que nós vamos encontrar de transhumância. Durante o inverno, as regiões mais elevadas, né? Ou desculpe, as regiões menos elevadas, tem pasto, né? Porque lá em cima você tem neve, na região mais elevada, lá em cima a temperatura é menor, então você fica aqui. Chegou justamente o verão, acabou o pasto das regiões de menor altitude, ele vai lá para as regiões mais elevadas, que o pasto vai estar brotando, vai funcionar de novo. No Brasil você encontra esse tipo de imigrante, é muito comum, né? Aquele trabalhador que ele vive numa zona urbana, uma pequena cidade do interior, e de tempo em tempos ele se desloca para outras regiões por um período de tempo. Lá ele vai praticar a colheita aqui, que não tem mão de obra, ele vai aproveitar para fazer o plantio e não sei o que. Também são as estações do ano que definem esse tipo de migração. Ó, outra migração que nós temos aqui. O êxodo rural. Migração mais manjada que existe, né? Então o êxodo rural nós sabemos muito bem que ele acontece o quê? É a saída do homem do campo para a cidade. Quais são as 3 causas que esse êxodo rural, que provoca esse êxodo rural? Primeiro nós vamos ter a chamada latifundização. Uma determinada região tem muitas propriedades pequenas. O que a pequena propriedade ela faz? Ela segura o homem no campo à base da agricultura familiar. Mas daí por diversas razões,
Até mesmo porque essa agricultura familiar ela não consegue muitas vezes fornecer uma boa qualidade de vida para a população, a galera faz o quê? Vende essa propriedade, vai tentar a vida na cidade, é comum. Existe lá uma pessoa que trata de fazer o quê? Um grande latifundiário que ele compra essa propriedade. E vai comprando uma outra, de diversas pequenas, ele cria um latifúndio, uma grande propriedade. Então a latifundização é uma dessas causas. Aquilo que nós chamamos de modernização agrícola, principalmente a mecanização do campo. Um campo não mecanizado, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba aí empregando uma grande quantidade de mão de obra. Quando nós temos a mecanização do campo, a máquina expulsa esse homem do campo. Então o homem sai vendo a obrigação de ir para a cidade. Não preciso nem dizer para você que esse homem, quando ele trata de chegar na cidade lá, ele vai encontrar uma série de dificuldades, né? Aquela coisa, aquele fascínio urbano, essa falsa ideia que a vida na cidade, ela é muito boa, ela é muito melhor. Pode até apresentar uma vida melhor do que ele tinha no campo, mas que ela tem dificuldades, ela tem primeiramente por conta de quem? Primeiramente de conta que essa família que está chegando na cidade, ela não tem uma mão de obra qualificada para o trabalho urbano. Ela é lá do campo. Então eles caem no desemprego, caem na periferia e existem problemas quando esse êxodo rural, e isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, quando ele se acelera muito, o que nós encontramos? Nós encontramos que eles vão apresentar aí muitas dificuldades, né? Então o que nós encontramos até aqui na nossa conversa é isso. Quando nós vamos fazer análise dos diferentes tipos de imigração, existe um leque muito grande. Todas elas acabam apresentando algumas causas e algumas consequências. Muitas vezes a gente acaba percebendo o quê? Pode perceber também que existem ali algumas migrações que elas se misturam, não dá para definir exatamente se é uma ou outra, mas a gente sabe aí quais seriam essas características principais. O que nós temos aqui agora? Ó, migrações externas, né? Quais são os países hoje no mundo que estão mais recebendo os migrantes? Estados Unidos, sem sombra de dúvida, por ser a maior potência do mundo, é o que mais atrai esses imigrantes. Alemanha, Rússia, Arábia Saudita e o Reino Unido também são países que se destacam, que atraem em grande quantidade. E os países que mais atraem, que é os Estados Unidos, aonde é que nós encontramos que a maior parte desse pessoal trata de vir? De onde vêm esses migrantes aí? Da Ásia, 30%, do México, 26%. Ainda nós encontramos aí que outros países latino-americanos, inclusive o Brasil, contribuem com um pouco mais de 16%. América Central, África e outros países aí apresentam também índices significativos que contribuem para esse crescimento, para esses migrantes que chegam todo santo dia lá em território americano. Só que a chegada nesse território americano, o que acaba acontecendo? Muitas vezes esses americanos, ou esses migrantes que vão para os Estados Unidos, ou para qualquer outro parte do mundo, eles passam por dificuldades e dificuldades muito grandes. Sofrem xenofobia, que seria o quê? O ódio desse estranho, o medo desse estranho, trabalho análogo à escravidão, mão de obra extremamente barata e explorada nesses países. Quando não, são vítimas também de contrabando e tráfico de pessoas. Então essas dificuldades, elas são dificuldades que esses migrantes eles sentem na flor da pele. Quando falamos nessas migrações, nós também temos que tomar cuidado, que existem migrantes, mas existem refugiados e existem apátridas. Então vamos começar de trás para frente. O que seriam apátridas, basicamente? Apátridas seria um conjunto grande da população mundial que eles não têm a sua pátria. Talvez o maior exemplo disso sejam os curdos hoje, que é aquele povo que vive lá entre a Ásia e a Europa, que eles são mais ou menos 30 milhões de pessoas, que basicamente não existe um país dessa etnia. Eles vivem em outros países, apesar de fazer e buscam a criação aí. Mas o cuidado ainda maior que nós nos referimos hoje são os chamados refugiados. O que são esses refugiados? Como é que eles funcionam?
Então por que eu quero que você tome um cuidado? Porque nós acabamos percebendo basicamente que esses refugiados, eles não são migrantes. Migrante é aquele, chegou irregular num país, o governo encontrou, manda embora. O refugiado é um acordo internacional que existe através de um órgão da ONU chamado de Acnur, que todos os países que assinam esses acordos são obrigados a aceitar esses refugiados. Os refugiados não vão para outros países por vontade própria, eles chegam até esses outros países porque basicamente as condições de vida em seus países de origem, elas se transformaram em coisas insuportáveis. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, grande abraço para você.